A paz do Senhor Jesus. Quero aqui deixar uma mensagem para cada um dos pastores deste imenso Brasil, grande Belo Horizonte, em todo o mundo. Amanhã, segundo domingo do mês de junho, dia 14, onde é comemorado o Dia do Pastor. Quero parabenizar a cada um em nome de Jesus e quero que em sua vida possa estar presente os atributos da unidade da fé, a humildade, a mansidão, a longanimidade, e que cada um cumpra seu ministério, tendo o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Amém. Deixo meu forte abraço a cada um, em nome da Superintendência da Escola Dominical, da Regional do Industrial São Luís. Quem vos fala é o irmão Elias Rodrigues. Amém. E quero em continuação começar a ministrar a lição de número 11 do nosso segundo trimestre, cujo título é Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. O apóstolo Paulo, ele aqui escrevendo à igreja do Senhor que estava em Éfeso, o textual está baseado no capítulo 4, versículo 1, e ele diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados. Capítulo 4, versículo 1. O textuário, ele é muito importante, porque usando o termo igreja, que vem de duas palavras gregas, ek e klesis, chamados para fora do mundo, ou chamado para dentro da igreja, da comunidade. E ele aqui diz que dentro desta vocação, nós precisamos andar dignamente na vocação com a qual fomos chamados. E cabe aqui uma pergunta a mim e a você. Dentro da vocação que fomos chamados, fomos tirados do mundo e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Será que realmente estamos andando segundo a vocação para a qual fomos chamados? Cada um responda para si mesmo. A verdade prática diz: a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a temperança. Quando nós olhamos para a Bíblia, Deus, em uma forma de anatomia, ele sempre dividiu em três, em trino ou uma tríade. E como podemos ver, eu coloquei no quadro exatamente isto: humildade, mansidão, longanimidade. Dependemos de estar nestes três atributos da unidade da fé para que nós possamos chegar ao céu.
é uma indicação que nós precisamos ter em nossa vida. Precisamos ser longânimos, precisamos ser humildes, é o que a lição vai falar, e também manso, porque só assim nós poderemos alcançar o céu. Se formos olhar a história, Deus, supremo, soberano Criador, Ele foi capaz de estar presente debaixo de toldo de peles de animais. Isto mostra em Deus a mansidão, isto mostra em Deus a humildade, isto mostra em Deus a longanimidade. Por andar 40 anos no deserto, estando a sua presença no Santo dos Santos, dentro de um tabernáculo feito por mão de homens. Jesus foi capaz de descer do céu, conviver entre pessoas simples, andar a pé, andar de barco, e por que não dizer, chegou a andar em um jumentinho. Isto prova a sua mansidão e a sua humildade e a sua longanimidade, paciência para esperar que tudo ia cumprir na plenitude dos tempos. Por que não dizer o Espírito Santo desceu do céu e pôde gerar no ventre de Maria uma jovem simples, camponesa, o Filho de Deus. E por que não dizer o Espírito Santo, ele habita dentro da vida do cristão? Porque 1 Coríntios 3,16 diz que aquele que habita em nós, vindo de Deus, ele é santo. Somos o templo de Deus. E esta lição vem nos ensinar que nós precisamos, se ainda não somos, sermos humildes, sermos manso e sermos longânimo. Eis aí o título, o assunto da lição. Nós vamos encontrar essa palavra humildade 11 vezes na Bíblia. Nós vamos encontrar a mansidão 15 vezes e a longanimidade 13 vezes em toda a Bíblia. Olhando para estas 3 palavras, nós vamos aqui, elas estão divididas 3 tópicos, em humildade, mansidão, longanimidade. Esta humildade, esta mansidão, esta longanimidade, não é a natural. Nós precisamos de entender isto. Se olharmos o texto aqui, da leitura bíblica em classe, em Colossenses, que foi o capítulo 1, o escritor colocou aqui o versículo 9, ele diz assim: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Aqui não está falando de coisa simplesmente natural. Fulano é uma pessoa tão manso. Esta mansidão aqui, nós vamos falar lá na frente em Gálatas 5:22, que esta mansidão é uma das partes do fruto do Espírito Santo. A longanimidade é parte do fruto do Espírito Santo. Como a humildade, lá não está explicando humildade, mas não tem como eu ser manso, longânimo, se eu não tiver humildade. E eu preciso entender que quando a gente nasce, o salmista não diz, eu nasci humilde, ele diz, em pecado, ele foi concebido, também foi gerado. Mas Jesus, ele disse, em São Mateus,
né? No capítulo de número 11 e o 29, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Só isso? Não, de coração. Ele está falando de uma mansidão, de uma humildade racional, espiritual, de entendimento, como Paulo escreveu aqui, que estava pedindo, orando para aqueles irmãos, para que dessem a eles o conhecimento segundo a vontade de Deus, com toda sabedoria. Não é esta sabedoria de fazer um avião, sabedoria de descobrir um remédio, não, está falando de sabedoria e inteligência espiritual, das coisas que são de cima, daquilo que é espiritual. Nós vamos ver nesta lição que todos estes atributos nós precisamos orar, pedir, buscar e cultivar para que tenhamos em nossa vida. Os dons espirituais de 11 de Coríntios, 9 dons, Deus distribui a cada um como Ele quer. O fruto do Espírito não. Nós buscamos de Deus, pedimos, eles nascem em nós, eles não entram em nós, porque sendo fruto do Espírito, o Espírito já habita em nós e então já produz o fruto dentro de nós, dentro da condição de vida que nós levemos diante de Deus. Muito bem. Como aqui está escrito os atributos da unidade da fé, fala de união. Então eu desenhei aqui, para quem conhece mais antigo, sabe o que eu coloquei aqui? Isto é um barril, um carote, onde no passado guardava bebidas, vinhos e líquidos. E ele não era uma só peça, porém, formado de várias réguas. Ele é redondo, de várias réguas. A igreja do Senhor, ela também é como, não é uma comparação exata, mas um formato. Ela também é um corpo, como um barril. Porém, ela é formada de muitos, de milhares de membros. É que torna o corpo do qual Cristo é a cabeça. Neste mesmo barril lá feito, ele tem todo barril, dentro dos antigos, ele tem aqui um arco de metal que abraça, que é chamado de vínculo. No meio, ele tem outro que circula, que chama vínculo. Embaixo, ele tem outro vínculo. Eis aí a razão que, para a minha vida estar moldado da palavra de Deus, eu tenho que ter exatamente, não esse formato literal, mas eu preciso de ter uma vida espiritual semelhante. O primeiro vínculo do concerto. A primeira coisa que nós fazemos com Deus é um concerto, que é aceitando-o como Salvador. A partir desse concerto, nós vamos no segundo, que é o vínculo da paz. Passamos a ter paz. Lá embaixo no barril tem outro círculo, tem outro vínculo, que é o vínculo da perfeição. Sem conserto, sem paz, não existe perfeição. A perfeição é a base. Tanto é que Jesus é a base da igreja, porque a base espiritual em Cristo Jesus vem de cima, mas ela começa de baixo para cima. Ele começou a igreja a partir de homens aqui, com uma finalidade de subir, mas é interessante que só existe uma boca no barril e só sai para cima. Então eu preciso entender que esta lição vai trazer exatamente este formato, a unidade da fé. São muitas réguas,
mas são tão unidas que não vaza nessa junta, não pode vazar nesta, não pode vazar, porque há uma união, e isso é o que o escritor está explicando, a unidade da fé. Cada um tem a sua fé, mas em Cristo ela funde em uma só fé, em um só propósito, porque só existe um autor da fé, que é Jesus, e só existe uma maneira de aceitar a palavra, é através da fé, porque a fé vem pelo ouvir. Então o primeiro que entra na minha vida é a fé. Então a fé ela tem que estar no princípio, a fé precisa estar no final, mas quando a fé chegar ao final, é exatamente isso, ela vai chegar em cima, ela não vai descer, ela começou embaixo, no conserto, no vínculo, na perfeição. O dia que eu tiver, eu vou subir ao céu, é para cima. Por isso que tem só uma saída. E ali nós vemos que é a mesma forma. Deus é manso, Deus é humilde, Deus é longânimo, Jesus é manso, Jesus é humilde, Jesus é longânimo, o Espírito Santo é manso, é humilde e é longânimo. Vamos para a lição aqui ler, é só para nós termos um pequeno entendimento. Paulo, na leitura bíblica em classe, ele diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis conforme é digno, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Paulo, escrevendo à igreja, ele estava alertando, dando um conselho: andeis de forma rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. A lição traz para nós que a vida que eu tinha lá fora, eu não posso ter ela hoje aqui dentro como cristão. Porque ele diz que agora nós somos vocacionados para um outro padrão de vida. Infelizmente, nos nossos dias, parece que esse versículo, ele não é levado mais a sério. Eu preciso andar como digno. Digno de quê? Que se o meu vizinho me encontrar lá na rua, ele me identifica ainda como cristão. Se ele me encontrar ou entrar num supermercado, eu estiver saindo, ele não vai ouvir que eu não pago o mercado onde eu comprei. Por quê? Porque ele fala que agora eu preciso de andar como é digno da vocação com que fostes chamado. Aí ele começa com toda a humildade. Humildade. Nós vamos ter exemplo de humildade e de mansidão. Se formos olhar para a Bíblia, nós vamos ver que Moisés, no capítulo 12 de Número, versículo 1 e o 2, Moisés era o líder, profeta, era o responsável por uma multidão de colocá-los na terra de Canaã. Miriam e Arão reprovaram Moisés de forma dura, desrespeitosa, ainda disseram: o Senhor não fala só por Moisés, não, Ele fala por nós também. A Bíblia mostra que nós não vimos em nenhum momento Moisés brigando, retrucando, entrando em alta defesa. No capítulo 14 de Números, quando os espias voltaram, quando Miriam criticou Moisés e Arão, no capítulo 12, a Bíblia diz que Moisés e Arão, eles ajoelharam e puseram o rosto no chão. Caráter de mansidão, humildade. É provável que se Moisés tivesse pedido naquele momento:
fizesse uma oração, pedindo a Deus que consumisse aqueles dois, provavelmente Deus o faria imediatamente, porque Moisés tinha crédito com Deus. E não pouco, muito. Mas Moisés, ele demonstrou humildade, demonstrou mansidão. Não é à toa que a Bíblia, ela diz que Moisés era o varão mais manso de sobre a terra. Por quê? Exatamente por causa das suas atitudes e das suas ações. O número 12, versículo 3. Jeremias 11, 19. Jeremias diz: eu era manso como um cordeiro. Jogava Jeremias no calabouço, ele entrava manso. Quando tirava Jeremias do calabouço, ele saía do calabouço manso e humilde. Jogaram Jeremias no cepo, na prisão, na casa de Passur. Quando tirou Jeremias, Jeremias saiu de lá manso. Isto é ser manso. Uma coisa é ter mansidão, aparentemente. Outra coisa é ser manso. Jesus deu esse exemplo para nós. Um salteador debochava, escarnecia. Quem sabe se fosse eu, com a minha autoridade, dizia: seu vagabundo, salteador, quem é você para falar isso de mim? Não, a Bíblia diz que Jesus ficou calado. Aí nós vamos ver nessa lição que o escritor, o que ele trouxe para nós, nessas 3 palavras, para a igreja, para mim, para você, que são 3 atributos da unidade da fé. E ela não pode faltar na vida da igreja. A introdução diz assim: posso concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus. 3, 16, 21. O apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade, conforme a palavra de Deus. Uma coisa é estarmos reunidos, outra coisa é estarmos unidos. Quantas reuniões às vezes nós temos e olhamos e vemos pessoas que nem sequer estão dando a mínima para a pregação que está feita. Ele está ali reunido, porém não unido. Mas aqui diz: a unidade da fé é como esse barril que, apesar de ser colado régua por régua, ele não poderia vazar. Por quê? Porque ele estava unido uma à outra, travado pelo mesmo vínculo da longanimidade, minhas palavras, pelo mesmo vínculo da perfeição, pelo mesmo vínculo do conserto. Uma igreja estando neste padrão, é que o comentarista diz aqui, é uma unidade conforme a palavra de Deus. Primeiro tópico: para haver unidade é preciso humildade. Não tem como haver unidade se não existe humildade. Humildade. A Bíblia em Atos, capítulo 2, acho que é isso mesmo. Ali os versículos 40, 42, o irmão já sabe, diz que tudo para eles era tudo em comum. Isto é, unidade. Partia o pão junto, comia o pão junto, oravam junto, trabalhavam junto. Tanto é que quando Jesus chegou, ressuscitou, que ele entrou no cenáculo, eles estavam juntos. Isso chama unidade de fé, no mesmo propósito.
A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. O modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é destaque. Dessa sessão de carta, o apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isto pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Neste sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: humildade, mansidão e a longanimidade. Se eu fosse perguntar nesta lição aqui, quantas e quantas vezes nós estamos num dia de domingo, num culto louvando a Deus, pessoas, membros do corpo de Cristo, da igreja, estão no Mineirão assistindo um jogo, estão em outras partes. Não quero caracterizar que é pecado, se vai para o céu ou não vai para o céu, isso não é problema meu. Mas aqui está faltando exatamente a unidade da fé. Porque a unidade da fé, ela está aonde aqueles que estão ali vivem por fé. E aí diz mais aqui, essas 3. Eu pergunto, é possível realmente ter humildade em meio muitos lugares em que vivemos? Se o Espírito Santo estiver dentro de nós, sim. Onde eu estiver como membro, posso ser humilde. Onde eu estiver, posso ser manso, posso ser longânimo. A humildade, ela é interessante, que a mansidão, ela é por dentro. Não tem como ver mansidão numa pessoa. Temos que saber que ele é manso pelas atitudes, mas a humildade sim. Quando vemos muitas das vezes pessoas afrontadas, nem bem foi afrontado, ele já fica tão bravo. Isso é externo. A humildade dá para a gente saber. Porque ela é por atitudes, ela é por ações. Já a mansidão não, ela já é um padrão, uma conduta de vida. Tem um pouco de diferença. Quantas pessoas que nós achávamos que eram humildes, às vezes por uma coisa tão simples, ele às vezes ficou até com raiva, ele passou, faltou humildade. E às vezes nós estávamos procurando ajudar. E é isto que o escritor está dizendo, que essas 3 virtudes é essenciais para um cristão. Eu preciso ser humilde e manso e longânimo. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele está dizendo, aqui dentro eu entendo, eu perdoo, eu espero, eu dou o tempo necessário. A humildade para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Antigamente, se alguém fizesse uma coisa, você é mole, você tem coragem não? Você deixou fazer isso com você? Jesus ao contrário. Jesus aqui no meio das piores atrocidades, ele demonstrou a mansidão e união. Mas eu não sou Jesus. Mas Jesus disse assim, ó Pai, como eu, o Senhor é um, eu quero que ele seja um em mim. Então eu preciso procurar alcançar o caráter, as atitudes de Cristo. Pilato disse a Jesus, você sabe que eu posso mandar te soltar e fazer aí acontecer. Jesus só disse, olha, nenhuma autoridade você teria se não tivesse vindo do alto. E teve hora que Pilato, você não me responde? Você não fala nada?
Jesus preferiu calar-se. Muitas das vezes, a atitude da mansidão, da humildade, é exatamente ao contrário do que se pregam em fora. É exatamente você calar, você escutar, você observar. E aqui o escritor vai falando que lá era assim, mas com Cristo era diferente. João, nosso Senhor, lavou os pés dos discípulos, dos apóstolos, dando exemplo de humildade. Mas não de uma humildade movida pela falsa aparência. Muitas das vezes queremos ser humildes, dando uma de humilde, até numa coisa assim, passa ali e vê uma mulher trocando um pneu de um carro, ele é tão bom, tão mansinho, que ele chega e troca o pneu do carro e tal. Muitas das vezes aquilo ali não é a humildade que a Bíblia está falando aqui, porque essa humildade, ela não é movida por aparência, ela não é falsa, ela parte de dentro, um desejo de ser útil, de servir. E aqui vai mais, a verdadeira humildade. Nós vemos aqui que a humildade é um motivo para sermos honrados. Salomão diz pelo menos em Provérbios 18, 12, 15, 33, quer dizer, ele diz assim, que diante da honra vai a humildade. Diante da honra vai a humildade. Toda pessoa, muitas pessoas são aplaudidos, venerados, mas honrado, normalmente quando a gente fala, essa fulana é digna de honra, normalmente essa pessoa é humilde. Por isso Salomão diz que diante da honra vai a humildade, que a pessoa demanda ou tem essa humildade. O segundo tópico, nós vamos para aqui, para ver a unidade da fé, precisa mansidão. Mansidão, eu até lembrei, não é comparação, não podemos comparar isso. Pensa num animal, eu fico olhando o programa, uma tartaruga. Os animais pegam, eu já vi leão tentando comê-la, simplesmente ela encolhe o pescoço para dentro, os pés e as mãos, e ali ela fica. Eles rolam, eles mordem no casco. Eu já vi até eles desistir e depois eles vão embora. Às vezes um ratinho pequeno, uma sucuri, daquele tamanho que ele não dá nem para mover, ele esperneia, ele grita, ele chia até o final. É um exemplo, parece esquisito, mas de mansidão. Não se revida diante de agressão, diante de palavras, diante de críticas, pode até sentir, mas não tira satisfação. Jesus não tirava satisfação por causa da sua humildade, por causa da sua mansidão e longanimidade. Esta palavra aqui, longanimidade, ela vem de duas palavras. Essas duas palavras, obrigado, irmão. Essas duas palavras, ela vem da palavra macro e a palavra tomos, duas palavras gregas. A palavra macro é o seguinte: a palavra macro é longo ou grande. Vem a outra palavra para formar essa palavra. Tomos, que é a palavra macrotomia. Longanimidade, longo ânimo,
longa paciência, longa clemência, longa indulgência. É interessante. Isto para nós mostra, quando somente diz, Deus é longânimo e bom. Eu uso dizer que tem 4.000 anos, lá vai para 6.000 anos, 1.000 e 1.200, 1.300, lá vai para quase 4.000 anos, que Deus luta com o povo de Israel. Eu pergunto, estão fazendo a vontade de Deus? Não. Deus está tentando matar Israel? Não. Porque eles ainda estão vivos, agora estão voltando para a terra, porque Deus é humilde. Deus não leva em conta o que já fizeram, as atrocidades, nem mesmo pelo judaísmo crucificar o seu filho. Mansidão, isso mostra a mansidão do Pai e mostra a sua longanimidade. Aí vem um versículo que diz que Deus é bom, Jesus, até para com os ingratos e maus. Então, irmãos, nós precisamos de ter esses 3 caráteres na nossa vida, exatamente, por quê? Porque andando para o céu, como hoje, nós precisamos ter humildade. Por quê? Porque você vai chegar em lugar que alguém pode te reprovar, ou até muitas das vezes te tratar muito mal, até na entrada de um hospital, aonde você lá, que o seu parente está doente, você quer pôr ele lá. Tem crente que briga, eu já vi, e diz que é crente, chama até rádio patrulha. Isso não pode acontecer com um cristão que está andando para o céu, porque ele é humilde. Isso não pode acontecer com um cristão que está andando para o céu, porque o doutor vem e fala para ele, mas o senhor vai ter que esperar aí, só mais logo. Mas por que o senhor não pode olhar? Por que o senhor não fez? O senhor não vai fazer nada? Não, vou tirar meu parente daqui. Para o cristão, não é um caráter dentro do que a Bíblia está pedindo. Longanimidade, a paciência de esperar. Se eu não tenho, o salmista diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, até que Ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Que Deus em Cristo vos continue abençoando. Foi muito rápido, mas lembrando que nós precisamos de estar, primeiro, unido, porque há um só fé, um só batismo, um só Senhor, uma só esperança. E precisamos estar ligados, tanto pelo vínculo do concerto, que Jesus vem na plenitude dos tempos, para formar uma igreja, do qual ele diz, edificarei a minha igreja, a igreja edificada, tijolo, pedra por pedra, peça por peça, como um barril. Primeiro, ele faz o concerto, ele estabelece para esta igreja, deixo-vos a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá, e em seguida, pela obra do Espírito Santo, ele traz o vínculo da perfeição, porque para perfeição, uma igreja santa, para subir para o céu, não se sobe de qualquer jeito, precisa de estar vinculada a quem? Se eu sou membro, eu tenho que estar vinculado ao corpo. Por quê? Tem um só corpo, porque há uma só cabeça, que é Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe, tenha uma ótima noite e fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e muito obrigado pela sua atenção. Amém.